o teu povo que vem implorar teu perdão. Olá, bem-vindos ao canal da Paróquia de Santa Luzia, do bairro Renato Parente, Diocese de Sobral. É uma alegria poder mais uma vez nos reunir por meio desta plataforma virtual para continuarmos as nossas reflexões diárias sobre o Santo Evangelho do dia. Você é convidada nesse momento de oração a apresentar suas intenções a Deus e rezar junto conosco, fazendo uma profunda meditação do sentido da Palavra de Deus, que hoje é apresentada a nós por meio da liturgia da Igreja. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Hoje, quarta-feira da quinta semana da Quaresma, dia 24 de março de 2021, nós rezaremos com o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós que caminhamos com Jesus nessa peregrinação quaresmal e preparamos o nosso interior para a celebração do mistério pascal, caminhamos, portanto, com Ele durante esse retiro de 40 dias que vai chegando ao fim, não sem nos advertir sobre algumas posturas que ainda devemos tratar de cultivar em nós, para podermos preparar o nosso coração
para celebrar o mistério da Páscoa de Nosso Senhor. Hoje, a liturgia da Igreja, por meio do Santo Evangelho que nós acabamos de escutar, e que inclusive continua o trecho que foi refletido no dia de ontem, nos leva a mais uma vez nos aproximar de um diálogo entre Jesus e os judeus. Nós vimos como esse diálogo já vem se estendendo nas nossas reflexões diárias, desde aquele momento em que Jesus encontra-se com aquele homem que há 38 anos aguardava à beira da piscina de Betesda pela chance de ser curado das suas enfermidades. Como de lá para cá se tem construído uma argumentação em que os judeus sempre vão tentando encontrar algum tipo de armadilha, algum tipo de artifício retórico para tentar pegar Jesus na palavra e encontrar justificativas razoáveis para a sua aversão à pessoa de Jesus e à sua nova doutrina, que agora se estabelece pelo pleno cumprimento da lei, radicado no mandamento do amor. Nós vemos então que sistematicamente se vão construindo argumentações da parte dos judeus, e inclusive algumas tentativas de armação de armadilhas para pegar Jesus na palavra e tentar, portanto, desqualificá-lo do ponto de vista da lei mosaica e aplicar-lhe a censura do afastamento da sua autoridade diante da comunidade judaica. Nós vimos que o Evangelho de ontem, que se baseou fundamentalmente na tentativa de Jesus de demonstrar a sua identidade em natureza com Deus, com o Pai, quando ele informa que os judeus, que eram seus interlocutores imediatos, são daqui de baixo, enquanto ele vem do alto, e, portanto, demonstrar a sua relação de proximidade com o Pai. Foi concluído o trecho do Evangelho de ontem com a afirmação de que, enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Hoje, portanto, Jesus compartilha os seus ensinamentos com aqueles que acreditaram nele, acreditaram naquilo que ele havia anunciado pela perícope de ontem. Nós vemos então o Evangelho de hoje ser iniciado com a seguinte afirmação: naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Portanto, nós vemos um percentual de pessoas advindas de comunidades judaicas que agora parecem compartilhar, de certa maneira, dos ensinamentos que o Mestre Jesus apresentava de maneira extremamente convincente e que, portanto, tocava o interior daquelas pessoas a ponto de as fazer estar cada vez mais aproximadas do encontro com a verdade que ele mesmo é. Ora, pelo trecho que nós acabamos de escutar do Santo Evangelho, Jesus então diz àqueles que acreditaram nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aliás, um trecho muito conhecido e às vezes muito reproduzido por nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz, portanto, que há uma condição para que se demonstre que se conhece a verdade. Trata-se de permanecer na sua palavra. Ou seja, o que Jesus está aqui a nos dizer é que nós nos demonstramos conhecedores da verdade quando perseveramos no ensinamento de Jesus, não apenas como meros ouvintes, mas como praticantes daquilo que ele mesmo encarnou no seu modo de ser e de viver. Não basta escutar a palavra de Deus. É muito importante que essa palavra produza em nós frutos, e esses frutos se demonstram nas ações concretas do dia a dia, em que nós
reproduzimos o modo de viver de Jesus na nossa própria vida. Por isso, o ideal do cristão é viver, como diz São Paulo, e chegar à estatura de Cristo, a tal ponto de podermos afirmar, como ele diz, que já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. É nesse sentido que se compreende muito bem o tema do Evangelho de hoje. Permanecer na palavra de Jesus significa compreendê-la no seu significado mais profundo. E compreendê-la no seu significado mais profundo significa, simultaneamente, viver a sua palavra, viver como ele próprio viveu neste mundo, e ser, portanto, testemunha da luz, que é o próprio Jesus Cristo. Sendo testemunhas da luz, portanto, conseguiremos manifestar àqueles que conosco convivem que realmente conhecemos a verdade. E quando nós nos demonstramos como conhecedores da verdade, é claro que nós só podemos nos declarar como livres, porque vivemos segundo os critérios da verdade. E os critérios da verdade são avessos ao aprisionamento. São avessos exatamente àquilo que se opõe à verdadeira liberdade dos filhos de Deus. É por isso que Jesus, depois de escutar como réplica da parte dos judeus, que dizem: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, ele diz: ora, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem de nós tem condições diante de Deus, de consciência tranquila, de julgar-se justo, ou de julgar-se não possuidor de qualquer tipo de vínculo com o pecado? Nós somos frágeis, nós somos fracos, e por vezes preferimos coisas que não são necessariamente coincidentes com aquilo que Deus esperaria de nós. O que Deus espera de nós como seus filhos diletos? Ele espera que nós prefiramos a sua palavra, que é a verdade, e que, portanto, nos livra, nos libera de todo mal, nos afasta de todo pecado. Quando nós optamos, portanto, pelos bens terrenos, em oposição aos bens eternos, nós aí demonstramos o nosso afastamento em relação ao projeto que Deus tem para cada um de nós. E, portanto, nos demonstramos como opositores da verdade. E, como consequência, nos demonstramos como escravos do pecado. Ora, mas São Paulo, posteriormente, vai dizer: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Deus não quer que nós sejamos escravos do pecado. Por isso mesmo nós tivemos a oportunidade de caminhar com Jesus nesse período da Quaresma para revisar o nosso interior e nos liberar pouco a pouco daqueles modos de vida que eram opostos ao que Ele desejava para nós. E, portanto, para realizarmos um processo genuíno de conversão. O que significa conversão para o cristão? Conversão significa mudar o rumo, mudar a rota, trilhar agora outro caminho, distinto daquele que estava sendo seguido anteriormente. Ora, se nós realmente revisamos o nosso interior e aproveitamos esse tempo da Quaresma para realizar um profundo exame de consciência e retomarmos o caminho de Jesus, aí nós teremos condições de, como ele diz no Santo Evangelho de hoje, dizer que permanecemos na sua palavra e que, portanto, conhecemos a verdade e estamos livres. Estamos livres de um modo de viver que se opõe ao projeto de Deus. Estamos livres do pecado. Isso significa que nós não retornaremos em algum momento a pecar? É claro que não. A nossa fragilidade humana, por vezes, faz com que prefiramos as coisas terrenas em vez de nos apegarmos às coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus, senão as consequências imediatas do mandamento do amor? O que Deus quer é que nós nos amemos,
que nós vivamos cotidianamente esse amor nas nossas relações diárias. É por isso que o mesmo São João, nas suas cartas, dirá: aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, esse é um mentiroso, e a verdade não está nele. Por que a verdade não está nele? Porque ele não permaneceu na palavra do Filho de Deus, e, portanto, não se demonstra como quem é seguidor do caminho de Jesus, do caminho da verdade e da libertação. Que Nosso Senhor nos ajude, e que pela sua palavra nós tenhamos condições de dizer que realmente somos seus discípulos, porque conhecemos a sua palavra, mas não apenas por ouvir dizer, mas porque vivemos de acordo com os seus ensinamentos e nos demonstramos ao mesmo tempo como filhos da luz, como herdeiros da verdade e como seguidores da verdadeira vida, que nos afasta de todo pecado e lança para muito longe de nós todo o interesse por aquelas coisas que não condizem com aquilo para o que nós fomos feitos, para amar e para amar sempre. Que Jesus assim nos ajude, que Santa Luzia, nossa padroeira, interceda por nós e que concluamos esse período da Quaresma com esse sentimento: Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, queremos nos afastar do pecado e seguir a via da verdade, que é a via do amor, que é a via da verdadeira vida. Assim te pedimos, Senhor, fica conosco e nos ajuda a trilhar os Teus caminhos. Senhor, eis aqui o